Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor. Hoje eu venho trazer a vocês um vídeo falando sobre disciplina. Vou falar as minhas experiências de vida e como a disciplina tem me ajudado até aqui. Bom, Luiz, primeiro, o que é disciplina? Eu não sei o que é disciplina. Disciplina é se manter em algo? O que é? Resume para mim aí de uma forma simples, direta e objetiva. Bom, disciplina não é sobre o que você está sentindo aqui ou pensando aqui, sobre o que você decidiu ser de fato. Bom, a minha história com a disciplina, ela começou ainda quando eu era jovem, bem menino, bem garoto, e eu comecei a frequentar muito uma determinada igreja que tinha próximo da minha casa. Minha mãe me levava quando ela ia junto, senão ela me deixava na porta da igreja. E mesmo ela indo até poucas vezes, e meu pai quase nunca ia, ela acabava me deixando na porta da igreja, e ali ela começou a me mostrar um caminho que eu nunca tinha conhecido. Até então era uma novidade para mim. Claro, a gente frequentava de vez em quando, minha mãe conta a história que a gente estava na igreja, eu pequenininho, no colo dela ou coisa do tipo, mas de fato a vivência minha começou já quando era rapazinho, com essa memória que eu tenho. Ela me deixando na porta da igreja e pedindo para que eu seguisse o que ela estava me mostrando, me ensinando. Logo depois, eu fiz uma troca de igreja. Fui para uma outra igreja, outra localidade. Na verdade, bairros bem vizinhos ali, né, próximo da minha casa, mas o povo público ali era totalmente diferente para mim. Não eram as pessoas que eu conhecia, né, no outro lugar. E assim que eu entrei, eu conheci a parte musical dessa igreja. Foi aí que eu vi que eu queria muito aprender a tocar um instrumento na igreja. Foi nesse momento, nessa troca de igreja, saindo ali de um bairro para um bairro vizinho, pessoas diferentes, e ao primeiro contato com a igreja, eu vi um instrumento que eu gostei muito. No caso era o violino, toco até hoje, inclusive. Eu tento lá, né? Toco é demais, eu tento. E eu vi que violino era um instrumento muito difícil, pelo menos para mim ele foi muito difícil. E era um instrumento que precisava de um estudo constante. Querendo ou não, sentindo incômodo ou não, às vezes doía muito aqui a ponta dos dedos e isso me incomodava bastante. Então eu precisei aprender cedo o que era disciplina. Eu queria jogar bola, soltar pipa, brincar, fazer coisa de criança, coisa de menino, e tinha que parar para estudar o violino. E foi assim que minha mãe fez, pegou no meu pé enquanto estava ali debaixo das asas dela, como ela dizia. E graças a isso, todo esse cuidado e todo esse trabalho que eu fiz, hoje eu sou um violinista nesta igreja que eu frequento. Então esse foi um processo de disciplina que eu me lembro ali claramente que eu tive que ter na minha vida para conseguir alcançar algo, certo? Esse foi o meu primeiro ponto. Após isso, eu passei por vários processos onde eu necessitava de disciplina. Não era uma questão de escolha, de ter ou não ter disciplina e daria certo do mesmo jeito. Não, eu era obrigado a ter disciplina caso eu quisesse alcançar um certo resultado, ter o sucesso que para mim era sucesso. Foi assim na minha vida profissional, na minha vida pessoal, em várias áreas da minha vida. E uma história me chamou muita atenção e sempre serviu de inspiração para mim, e hoje eu separei alguns trechos dessa história, fiz algumas anotações, como vocês já sabem. Quando não está no caderno, está aqui na tela do meu computador. Eu deixo anotado e vou interagindo com vocês. Mas a história que me motivou muito e me ensinou muito sobre a disciplina foi a história de Daniel. Como eu disse a vocês, eu aprendo muito e tiro toda a minha alta performance da parte bíblica. Fora da Bíblia, dificilmente eu consigo enxergar a alta performance, pois tudo que nós temos lá são histórias muito antigas e tudo que precisamos está na Bíblia. E já está relatado lá há muitos anos. Então, por ser um livro muito antigo e um livro que eu gosto de seguir, essa é a minha referência. E se falando sobre Daniel, veja só como essa história para mim identificava bastante a minha história
com a história de Daniel. Talvez essa história possa também estar ali ligada diretamente com você e você ainda nem sabe. Veja só, imagina você sair ali do meio do seu povo, da sua família, ser levado a outra cultura, outra religião e ainda assim permanecer fiel aos seus princípios. É muito difícil. Quando a gente fala em cultura, são costumes totalmente diferentes aos seus. Religião é uma religião totalmente diferente à sua. Seja você um evangélico, um católico ou qualquer outra coisa. Imagina você ser levado a uma religião islâmica, que não vemos nada disso aqui no Brasil. Você pouco sabe sobre o assunto, ou talvez nunca sabe de alguma coisa, mas nunca viveu próximo de alguém que frequente essa religião. Então é um choque cultural, um choque religioso muito forte. Isso daí mexe diretamente com o nosso psicológico. E Daniel enfrentou tudo isso. Ele enfrentou pressão, perseguição, tentação, mas a disciplina foi o que levou ele ao mais alto patamar dentro de um império. Veja só, Daniel era um homem que ainda jovem, ele estava inserido em outra cultura, em outra religião. Isso daí a gente já sabe. Ele foi levado cativo à Babilônia. Quem não sabe, tá? Daniel foi um escravo na Babilônia. Mas ele se destacava muito por ser jovem, inteligente. As pessoas enxergavam ele como um jovem promissor. E Daniel tinha uma qualidade que ele... Eu costumo dizer assim, a pessoa sabe entrar e sair num lugar, isso é muito importante. E Daniel sabia entrar e sair nos lugares. Ele conseguia se misturar simplesmente e aproveitar todo o conforto do palácio, talvez até sem ser notado, acredito eu. Mesmo com toda a sabedoria que ele tinha, é claro. Mas vamos lá, Luiz, e a disciplina de Daniel, cadê? Aonde ela começa? Bom, Daniel ele começa ali a recusar a comida do rei. Isso, na época, violava qualquer princípio. É como se você negar hoje um político. Seria assim, né? O nosso rei hoje é um político. E vira aquele político mais famoso, mais nomeado ali da sua região, ou do seu país, da sua cidade, te oferecer um banquete, você morando dentro da casa dele, se negar a comer a comida dele, o banquete dele, por princípios religiosos. Seria uma coisa bem difícil, né, de se imaginar. Pois bem, foi isso que Daniel fez. O rei fazia banquete, oferecia aos seus deuses, e Daniel simplesmente se abstinha dessa comida. Ele não participava desse banquete. E foi aí que ele colocou em prática um plano alternativo, que era um plano de disciplina e sabedoria. Ele começou ali a ter valores firmes, não dependia de nenhuma circunstância, ele não dependia de terceiros para cumprir a sua vontade, conquistar os seus objetivos, concluir as suas tarefas, as suas metas. E ele negociava com muito respeito. Vale lembrar que Daniel ele acabou sendo um escravo dentro de um palácio, ele não era o dono do palácio, tá certo? Ele foi levado cativo para a Babilônia, se destacou lá tudo, mas ele não era o dono do palácio. Então tem que saber chegar e sair, tem que saber entrar no meio do povo, tem que ter aquele jogo de cintura. Vocês estão vendo a importância de saber entrar e sair? Veja que a gente vai falando de disciplina e vai falando de vários outros tópicos ali no meio, outras qualidades que é importante você trabalhar e você ter. Caso você ainda não tenha, comece a buscar isso, para que você consiga se destacar no meio das pessoas e atingir ali um patamar acima da sua vida, atingir a alta performance, ser acima da média. Luiz, tá bom. Só nesse ponto aqui, me explica uma coisa. Eu entendi que eu preciso mudar, eu já achei alguns pontos que eu posso encaixar na minha vida. Mas em que parte da minha vida eu vou encaixar isso que você já falou até aqui? Bom, consegue colocar os valores, os planos alternativos, a disciplina, a sabedoria no seu trabalho, nas suas amizades e nos seus hábitos. Esses 3 pontos aqui já vai mudar totalmente a pessoa que você é hoje, tá? Presta bem atenção. Seus hábitos, as suas amizades e no seu trabalho. Mudando esses 3 pontos aqui, você já começa a ficar irreconhecível. A segunda forma de disciplina
na vida de Daniel foi mostrada através da sua oração constante. Ele tinha um plano: conversar com seu Criador, amá-lo em espírito e em verdade e adorá-lo. E para concluir todo esse plano, esse objetivo, lembra que eu falei no vídeo passado, ter ali um destino? Ele tinha um destino: se conectar com o Criador. Como ele fazia isso? Orando, falando com Deus durante o dia, pensando mais em Deus durante o dia, como agradá-lo. Enfim, ele pensava nisso durante o dia. E Daniel dizia na Bíblia diz na Bíblia, né, que ele orava 3 vezes, mesmo sobre um decreto de morte. O rei fez um decreto de morte, que quem fosse pego adorando a outros deuses que não fosse lá o deus dele da Babilônia, acho que era Baal na época, seria lançado na cova dos leões. Isso daí já foi uma armadilha feita ali pelos amigos, os companheiros de trabalho de Daniel, que fizeram na intenção justamente de prejudicá-lo. Então, o rei assinou, concordou, não entendeu muito bem que era para prejudicar Daniel diretamente, mas tá falado, palavra do rei, não deve voltar atrás, certo? Ponto. Chegamos aqui no segundo ponto. A disciplina em forma de oração. Talvez você não tenha desenvolvido ainda a sua fé, a sua obediência a Deus, não tenha entendido muito bem o que é Deus e qual é o poder dele na sua vida. Porém, é preciso você entender que existe algo superior a você, que rege toda a terra e que tem poder sobre a sua vida, caso ele queira mudá-la. Entendendo isso, você começa a entender que você é um grãozinho desse tamanho num universo gigantesco. E se tem alguém acima de você, mais forte que você, mais sábio que você, interessante é se juntar a ele. Era o que Daniel fazia, se conectava com Deus através da sua oração. Então logo aqui a gente tira mais algumas lições, que é priorizar o lado espiritual e manter a constância diária, tá bom? Mantendo a constância diária e priorizando o lado espiritual, a gente consegue ter ali uma disciplina e um foco perante o risco. Como assim, Luiz, um foco perante o risco? Você tem um Deus, você começa dentro das leis ou regras que ele tem, de certo ou errado, você começa a ter um parâmetro. Então a gente não tinha base nenhuma, a gente começa a ter um parâmetro na Terra. Veja só que se eu tirar aqui a parte de Deus, a parte religiosa, não vemos pecado em matar, adulterar, fornicar, roubar, traficar. Não tem o que diz que isso é errado se não for a lei de Deus. Tá certo? Então, mesmo você sendo um ateu, não acreditando em nada disso, hoje as leis divinas, ou que dizem que é Deus, caso você não acredite que exista um Deus, essas leis regem o mundo que vivemos hoje. Isso é um fato. Você concorda comigo? Deixa aqui já no comentário. E já você já pode começar a aplicar essa rotina ainda hoje na sua vida. Que rotina, Luiz? Uma rotina espiritual fixa, tá? Não é de vez em quando se conectar com o Criador. É todos os dias. Pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos uma vez ao dia. E orar independente do humor. Isso eu aprendi muito na minha vida. Eu passei algumas situações na minha vida onde às vezes eu estava muito cansado, eu não queria orar, mas eu tinha que orar porque a aflição na minha vida era grande. Orar com alegria é fácil, é muito fácil. Porém, às vezes a gente esquece. Orar quando se está triste, talvez seja até fácil, porque você não tem onde recorrer. Então você vai chorar aos pés do Senhor, né? Implorar misericórdia. Agora, orar quando se está irado, quando se está nervoso, é muito difícil. Porque você se ajoelha e como é que você entra em um acordo consigo mesmo que você é um ser fraco, que você depende do seu contato superior, do seu mestre divino, sendo que você está ali cheio de ira, cheio de raiva. Não faz sentido, a balança começa a ficar desproporcional. Então, comece a orar independente do humor. Quando eu estiver animado, triste, aborrecido, você vai começar a entender que a disciplina ela precisa ser aplicada todos os dias na sua vida. Aquelas regras do que é certo e errado, aqueles parâmetros que você conseguiu encontrar através da conexão com o Criador,
começa a te ajudar a fazer o que é certo, segundo as leis que você acredita e que o seu Criador te passou. Fazendo isso, você consegue controlar melhor o seu humor e ter uma ligação direta todos os dias. Vai vendo que vários pontos ligam à disciplina, tá certo? Não é uma coisa só, como eu digo. Não é um bolo pronto aqui sem nenhum ingrediente. É um bolo e vários ingredientes, tá certo? A terceira forma de disciplina é a excelência. Em Daniel 6, verso 3, eu até separei isso aqui, dizia que Daniel, ele se distinguia dos chefes e dos demais homens do palácio, porque havia nele um espírito excelente. Era algo diferente. Como assim, Luiz, ele se distinguia? Ele se destacava. Se falar para você assim, ó, você vai chegar no lugar, vai ter 10 homens lá, você vai procurar o cara que, pô, é irrepreensível. O cara é nota 1000, o cara é amoroso, o cara é simpático, o cara é correto, é justo. Em 10 minutos de conversa com um grupo, você descobre quem é esse cara. E às vezes só de chegar e bater o olho, a postura é diferente, gente. Isso muda. Fala a verdade, vocês já viram uma pessoa que vocês chegam no lugar e ela é diferente, a postura dela é diferente. É disso que estamos falando, é isso que Daniel carregava consigo. Vale lembrar aqui nesse vídeo que a excelência, ela não é resultado de talento. Ela é resultado de trabalho, de hábitos frequentes praticados com disciplina. Feito isso, a gente consegue ter uma excelência no nosso trabalho. Podemos fazer um vídeo só falando de excelência, mas hoje vai ser de disciplina, tá? É uma parte muito top, muito boa de falar, é a excelência. Poucas pessoas entendem o que é, mas ela é primordial na nossa vida. Vendo os feitos de Daniel, a postura dele, a gente percebe que ele se destacava pela sua disciplina e pelos seus hábitos. Isso daí virou um fato só desse verso, tá? Daniel 6, capítulo 6, verso 3. Quem quiser aí dar uma lida no livro todo, o livro é pequenininho, dá para ler rapidinho. Mostra a história de outros homens também, além de Daniel. Luiz, tá, os 2 exemplos atrás que você citou, você mostrou uma aplicação diária para o nosso dia. Eu quero uma aplicação disso que você falou. Excelência, dê o seu melhor sempre, organize a sua rotina e sempre procure aprender coisas novas. Tá? Veja que o livro do Ultra Aprendizado tá na minha bolsa de trabalho, não vai estar aqui atrás. O livro de Ultra Aprendizado, ele diz que às vezes você aprende muitas coisas novas por vários dias. Porém, mais importante do que estar aprendendo coisas novas com frequência é você estar ali trabalhando o que você já aprendeu. E aprender continuamente nem sempre é aprender somente coisas novas, é aperfeiçoar o seu aprendizado, um aprendizado que você já tem consigo, seja profissional, seja um estudo na escola, uma habilidade, um esporte. Sempre esteja aprendendo, aprenda continuamente, sem parar. E o último ponto de disciplina que eu separei aqui de Daniel era a resiliência sob pressão. Luiz, começou a falar muita palavra difícil, excelência, resiliência. O Daniel, a gente vê na história que ele não se curvava sobre ameaças, ele se mantinha firme no seu propósito. Sim, sim, não, não. É igual falava antigamente, né? No fio do bigode. Então, ele não tinha conversa fiada. Ó, isso aqui é certo, é isso que eu acredito, eu estou disposto a morrer por isso. É um problema que a gente tem na nossa geração. Até sábado a gente falava disso na igreja, e um rapaz, um senhor já é senhor, muito sábio, um homem muito sábio, eu considero ele muito sábio. Ele é do norte de Minas, e ele falava sobre a passagem de Elias. Elias com medo de morrer, vendo que os profetas estavam sendo assassinados, ele se escondeu dentro de uma caverna, já estava ali, síndrome do pânico, depressivo. Se fosse hoje em dia, era isso que ele seria diagnosticado. E ele correu e ficou com medo, e lá dentro da caverna, no meio do escuro, a voz de Deus brandou lá dentro e falou: Elias, você está com medo, você está correndo, o que aconteceu? E Elias fala para Deus. Antigamente Deus falava com voz humana com os homens, né? Não é como hoje que nós temos a intercessão de Jesus Cristo. E Elias dizia:
Ó, os profetas morreu, tem uma rainha aí que tá matando todo mundo e vai me matar também. Eu vou morrer, eu vou perecer, eu não quero morrer na mão de ninguém. Tô com medo. E foi aí que o Senhor começou a falar com ele, mostrar algumas coisas para ele e disse: Elias, vai, desce, vai para tal região que lá tem 7.000 valentes que não se prostraram a Baal. Veja só, 7.000, num povo que seria hoje facilmente uma cidade como Campinas, mais de 1 milhão de habitantes. 7.000 não é nada, gente, é um número baixo, é um número pequeno. Mas por que esse número foi tão importante e tão... A Bíblia faz questão de deixar ali escrito que 7.000 homens, uma quantidade exata ali, né? Sendo que eu acredito que não seja uma quantidade tão relevante comparada à quantidade de pessoas que se prostraram a Baal. É simples essa resposta. A Bíblia cita isso com muita clareza porque esses homens eram homens corajosos, que tinham resiliência. Eles se mantinham firmes sob pressão. Era sim, não, não. Eu acredito nisso, eu estou disposto a matar e morrer por isso. Eu vou até o fim. E hoje em dia não. Se a pessoa te der um tapa na cara de mão aberta, você já está entregando seu pai e sua mãe. Você fala, você conhece aquele homem ali, é seu pai. E pode ser seu pai. O cara fala, você vai apanhar por causa dele. Não precisa falar nem que vai te matar. Você vai apanhar por causa dele. Bate na sua cara. Você já... Não, ele não é meu pai. Eu não conheço. Pelo amor de Deus, eu não... Já muda toda a conversa. Não sabe manter uma palavra. As pessoas perderam no meio do caminho a honra, a resistência sob pressão. Algumas coisas se facilitaram na nossa vida e a gente foi ficando mais fraco com o passar do tempo. Então é interessante você começar a resgatar a sua honra, a sua resiliência sob pressão. E não é só pressão contra a agressão física, tá? Eu usei esse exemplo aqui, mas é um exemplo bem pífio. Tem gente que se vende por coisa muito menor, que talvez seja até pior, né? E Daniel, enfim, Daniel não se curvava às ameaças, mesmo diante da ameaça de ser jogado à cova dos leões, ele sempre manteve a sua postura. A disciplina e a sua identidade quando ele estava em uma pressão ou quando outras pessoas tentavam mudá-lo. Isso daí era inegociável, tá? Ele mantinha a sua disciplina sobre pressão. Tá bom, Luiz, tudo isso daí que você me falou, quais foram os resultados, melhor dizendo, da disciplina que Daniel teve nessa terra? Bom, Daniel simplesmente foi um influenciador de reis. E quando eu digo influenciador, não é como um blogueirinho da vida aí que faz dancinha, que fala como você tem que sentar, como você tem que falar. Nada disso. Ele influenciava reis. Trocava-se o rei daquela região, descia um rei, subia um rei novo, junto com ele subia Daniel como conselheiro. Por ter sabedoria, por ser um amigo de Deus, enxergava coisas que outras pessoas não enxergavam, desvendava mistérios que outras pessoas não conseguiam desvendar. Ele governou vários impérios, foi preservado por Deus. O próprio Deus fez questão de guardar e cuidar de Daniel. Quem não ouviu até aqui a história da Cova dos Leões, perdeu uma parte muito importante da história de Daniel. É uma história muito linda. Ele foi jogado em uma cova cheia de leões. E conta que o rei gostava tanto de Daniel que quando ele ficou sabendo que Daniel ia para a cova, ele não podia mudar o edito, porque ele tinha dado a palavra dele sobre todo um reinado. O povo podia se rebelar, quebrar tudo e o rei ia acabar em miséria, acabar em nada, até talvez morrer, vai saber. O rei gostava dele. Conta aqui que no dia seguinte o rei saiu correndo e foi na cova do leão chamar Daniel para ver se ele estava vivo. Mas quem que fica vivo com uma cova de leão? É impossível. Aos nossos olhos, né? Nos nossos braços, nas nossas mãos, talvez não apalpem isso. Mas aconteceu que quando ele chamou por Daniel, Daniel respondeu: ó rei, vive tu, vive a minha alma, eu tô por aqui. Deus fechou a boca dos leões, tô no meio deles aqui, dormi quentinho, né? Dormi quentinho, mas tô vivo aqui. E o rei, vendo isso, viu que Deus estava com Daniel, mandou pegar todas as pessoas que forjaram, né, assim a desobediência de Daniel, jogaram todas elas na cova e fez
um edito que todos teriam que respeitar o Deus de Daniel. E conta também na Bíblia que, estou resumindo bastante a vocês, tá? Que esses homens, eles e sua família, quando foram jogados dentro da cova, essas pessoas que conspiraram contra Daniel, fizeram perseguição contra ele, antes que eles tocassem ao chão, os leões já estavam abocanhando. Então, não é brincadeira não que Daniel passou, viu? Agora, 2 pontos muito interessantes sobre Daniel é que ele teve uma sabedoria imensa para interpretar sonhos e resolver crises. Veja só, tem vários sonhos que acabam trazendo algum caminho, algum rumo para a nossa vida, mas a falta de interpretação, de discernimento, de distinguir uma coisa da outra, acaba cegando você, né? Deixando você sem enxergar. Eu ia falar que deixa você assim, só enxergando para frente, mas não, na maioria das vezes isso acaba te deixando cego. É interessante que você saiba resolver crises e ter sabedoria para interpretar os seus próprios sonhos, as suas imaginações, tá? Tem sonho para cada coisa, o que é um é bom em uma área, um vai bem em outra, se aplica nessa área. E é interessante que você desenvolva essa habilidade. E se você não consegue desenvolver ela, se você não tem ela ainda aqui dentro do seu coração ou na sua mente, praticando o princípio de oração, de conexão com o Criador frequente que eu acabei de falar nesse vídeo, você consegue começar a pedir isso ao Criador e com muita misericórdia eu creio que Ele vai te atender. E o ponto interessante, último, né? Ponto interessante da disciplina de Daniel é que a sua história é contada até os dias de hoje. Me diz qual homem que você ouviu falar que tinha disciplina que tem uma história que é contada aí há pelo menos 5.000 anos. Não se perdeu no tempo, que não se perdeu com povos diferentes, religiões diferentes, diferentes culturas. Até hoje é contada a história de Daniel. A disciplina, ela abre portas que a força nunca abriria. E nunca abrirá. Entenda, você ser disciplinado, você vai chegar muito mais longe do que você ser forte. Entenda isso, entenda isso. Se você não acredita, começa a praticar isso na sua vida que você vai ver. Volta aqui nesse vídeo depois e comenta. Luiz, eu pratiquei, cara, tá dando certo, a minha vida tá mudando por causa da disciplina. Deixa o seu feedback, a sua experiência nesse vídeo aqui. E encerrando esse vídeo, eu separei aqui algumas áreas que você pode praticar isso daqui, praticar essa disciplina. A primeira parte, a primeira área, na verdade, que você pode aplicar a sua disciplina é a área espiritual, sem sombra de dúvida. A segunda é a saúde. Uma disciplina com saúde, uma língua, uma boca controlada, isso é um ótimo sinal na sua vida. Um homem que não consegue controlar o seu desejo por comida, não consegue controlar o que come, ele geralmente é fracassado e viciado em muitas coisas, não só em uma coisa. Outro ponto, o terceiro aqui, que você pode usar de aplicação na prática, é o trabalho e estudo. Ter disciplina no trabalho e ter disciplina no estudo tende historicamente a te trazer bons frutos, excelentes frutos. Às vezes uma disciplina num curto período de tempo, você colhe frutos por longos anos. E o quarto, e não menos importante, é a disciplina em relacionamento. Se manter firme, fazer o que precisa ser feito dentro de um relacionamento, salva namoro, noivado e casamento, tá bom? Namoro, noivado e casamento. Isso é salvo por disciplina. Presta bem atenção nisso daí, tá? Por disciplina. Agora me diz aqui, em qual dessas áreas você precisa adotar a disciplina de Daniel? Porque Daniel, nós vimos aqui, foi muito disciplinado. Exemplo simples, você vai começar a orar diariamente, vai ler a Bíblia 10 minutos ao dia pelo menos, vai treinar 3 vezes por semana, vai evitar conversas negativas. Conversas negativas eu tento evitar há um bom tempo. Eu estava trabalhando em um local com menos pessoas, ficava muito mais fácil evitar conversa negativa. Em um ambiente com mais pessoas, evitar conversas negativas pode ser muito mais desafiador. Agora também eu estou com o propósito de treinar 3 vezes por semana. Essa é a meta que eu tenho agora e com isso eu conto com a disciplina. Eu simplesmente vou e faço. Cansado, com dor, quebrado, eu vou lá e faço. 3 vezes por semana é minha meta. Orar e ler a Bíblia eu não preciso nem falar para vocês, né? Para mim é quase que uma obrigação.
Ler a Bíblia tá faltando, tá faltando. Orar dá pra melhorar também, viu? Bem bastante, não é pouco não. Mas encerramos esse vídeo por aqui. Não se esqueça, Daniel era como eu e você. Só que ele era decidido no que ele queria. Se você quer ter uma alta performance espiritual e pessoal, a disciplina ela pode ser o caminho para o que você está procurando. E Daniel é a prova disso. Comenta aqui em que área você quer melhorar. Nesse vídeo aqui, ó. Comenta aí. Vou deixar fazer uma capinha bem assim, ó. E eu quero ver vocês comentando aqui embaixo. Em que área você precisa melhorar? Fala pra mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no meu próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.